Pode abrir a tua Bíblia, irmão. Provérbios 22, 6. Enquanto a igreja vai abrindo, aí o pastor, eu me dou ao privilégio de cumprimentar os meus amados irmãos que estão pela internet, participando deste culto ao vivo nesse dia 5, amém, de outubro de 2014. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça o coração de todos, trate com cada um de nós. Sejam bem-vindos no Cenáculo da Fé, transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, diretamente aqui da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, campanha O Toque da Trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos aqueles que nos escutam, amém. Nós vamos ler o texto de Provérbios 22, versículo 6. A igreja encontrou? Ok. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Repete. Amém, cenáculo? Amém. Deus abençoe todos, pode se assentar. A igreja pode ficar tranquila que o pastor não sou pedagogo e nem sexólogo. A minha vocação é pastoral. Tem gente que gosta, né? De ficar tendo aula dentro da igreja de como fazer sexo e como fazer filho. Mas, sinceramente, não é a minha vocação. E nem a vocação de nenhum pastor. Tem certas coisas na vida que são óbvias. Tem outras que a palavra de Deus se preocupa em instruir. Tem outras que ela não faz nem questão. Porque fazem parte da composição humana. É natural. Então ela não se preocupa. O cara se preocupou, ela ensinou. Mas como pastor eu vou tratar uma coisa importantíssima aqui, que hoje eu posso dizer aos amados irmãos que fala como educação cristã a nível familiar. Eu tenho recebido de muitas pessoas apelos do tipo: pastor, ora pela minha família. Há um grupo de intercessão aqui nessa igreja aqui para orar por qualquer situação e qualquer pessoa. Mas nós estamos instruídos na seguinte questão: que oração não é suficiente quando não há ação de fé. Porque nós entendemos que qualquer empenho da igreja em querer reconstruir família, qualquer empenho da igreja em relação à cura familiar, isso não vai poder de maneira nenhuma ser tratado separadamente da consciência da fé. Nós não somos aqui, como já disse, a vocação da igreja de um pastor nunca vai ser a de um intercessor, por mais que tenha esse ministério. A vocação da igreja, do pastor e de toda a igreja no seu composto é evangelístico. Porque nós cremos que, por intermédio do evangelho, da ação do que Jesus ensina, é possível qualquer coisa. Então não se trata reconstrução, perspectiva com Deus de salvação, separadamente da fé. E a fé que eu me refiro aqui é a fé cristã. Mas antes para chegar na minha indagação hoje aqui nessa noite com você, amados irmãos, a criança é uma palavra que me agrada, mas que ultimamente eu e essa igreja aqui não estamos muito confortáveis nisso. Porque a criança, para mim, é um sinal apocalíptico. A criança, como muitas coisas puras da vida que Deus fez, não estão sendo respeitadas pelas pessoas. Estão sendo descaradamente violadas, em todos os sentidos. E eu tenho dito para a igreja já há muito tempo, que para mim, a perversidade na escala infantil é o último degrau da corrupção dessa sociedade que está aí fora. Para mim não tem mais como o mundo descer do que ele já chegou. Porque ele não respeita, até mesmo não respeita, aquilo que é tido por símbolo ou então representatividade de pureza.
simplicidade que é a criança. As crianças estão sendo tragadas, violentadas pela corrupção dessa terra. Infelizmente, nós chegamos no último escalão, no mais baixo nível do que essa sociedade perversa poderia chegar. A nível de educação, tá? Mas eu queria que você abrisse João 3,3. A Bíblia, ela trata o crente em Jesus como sendo uma criança espiritual no sentido figurado, tá? E em João 3,3, a criança, ela é a imagem da regeneração espiritual. O nascimento que Jesus se refere é uma experiência de transformação. E Jesus usa a imagem da criança para exatamente anunciar aonde começa uma vida cristã, aonde começa uma união com Cristo, numa experiência espiritual, numa transformação. Paulo, ele até usa, 2 Coríntios 5,17 também, a expressão, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque a criação que ele se refere é a regeneração que a salvação em Cristo anuncia e exige de todos. Então todos somos uma criança espiritual quando convertidos para Jesus. Todos somos uma nova criação quando somos alcançados por Jesus. Todos nós. Eu me refiro àqueles que são crentes. Em João 3, versículo 36, a palavra de Deus fala que essa criança espiritual que deve estar dentro de nós, ela tem uma hereditariedade, um criador, um gestor, tá? Porque a sua concepção é uma dádiva de Deus. Lê o texto. Pode ler. João 3,36, lê. A vida é uma dádiva de Deus. Quem assume isso, concorda com isso, levante a sua mão. A vida que a Bíblia está pregando aí, é ela em todo o seu composto, aqui e eternamente. Que segundo o Evangelho, ela é obtida através de uma experiência espiritual, uma experiência com a fé, de uma união com Cristo, de uma união com a sua salvação, de um ato de fé por Jesus, de uma escolha por Jesus. Ali se nasce, ali se regenera, ali Deus cria uma criação particular dele, diferente daquela que ele fez por intermédio de Adão. Esta agora tem uma concepção espiritual através de um ato de fé, de uma união com aquele que tem poder para salvar. Então a igreja foi concebida por uma união com Cristo, e aqueles que a compõem devem ser todos eles renovados, regenerados, nascidos de Jesus. Não precisa abrir a Bíblia. Em 1 Coríntios 3, 1 Pedro 2, Hebreus 5, Hebreus 6, eu me refiro a capítulos aqui, tá? O movimento apostólico define que esta criança espiritual, que foi concebida em Cristo, ela é alimentada, formada através de elementos básicos da fé. Paulo usa até a expressão o leite, que ele entende que há na doutrina de Jesus coisas que, se nós não aprendermos e não entendemos, ninguém pode de maneira nenhuma desenvolver aqui vida. Então o que ele quer dizer é o seguinte: há elementos importantes para que uma pessoa que aceitou Jesus conheça, porque senão ela pode se comprometer em todo o seu desenvolvimento. Assim como uma criança natural, a espiritual que nós estamos tentando aqui fazer nascer ou então existir para Cristo, ela precisa ser alimentada por aquilo que o Senhor entendeu que é primordial: batismo, confissão de fé, arrependimento, conversão, e dentre outras coisas que Paulo até cita em Hebreus 6. Por quê? Porque isso é o que vai decidir o futuro dela na salvação, o que ela
nesse exato momento, está aprendendo agora na sua primeira experiência com Jesus. Então o que a Bíblia está dizendo para mim é o seguinte: o mistério de uma salvação concreta com Cristo não se começa só quando Jesus gera, quando Ele faz existir, mas também quando Ele pode formar. Tão igual quanto aquela criança, natural, desde a sua concepção, desde a sua formação. Jesus tem que ser o fator dela ser gerada, existir e ser formada, para que o desenvolvimento dessa salvação não seja comprometida na vida de nenhum aqui. Todos nós temos que nascer em Cristo, existir através dele e sermos consagrados e formados dentro daquilo que ele acha certo, primordial, todos aqui obedecer e conhecer na sua primeira experiência de fé. É o leitinho, que sem isso ninguém consegue nada aqui. Então é importante eu dizer isso para vocês, que nós temos um movimento cristão hoje aqui no século 21, mas eu pergunto a você, quem é o gestor disso aí? Nós temos um monte de criança espiritual andando por aí gritando o nome de Jesus, mas não tem a cara dele. Eu lhe pergunto, quem pariu esse cara aí? Olha, pastor, o senhor não julgue, eu tenho que julgar, a Bíblia está para isso. É o único poder que Deus me deu como pastor. É chegar no conceito da paternidade da igreja. Eu quero saber quem é o pai dessa criança aí, filho. Por quê? Porque, entendeu? Não tem a cara dele. Não tem os elementos que compõem o nome que ele professa, ou então o Jesus que ele diz que ele tem. Então é uma dúvida que nós temos da vida de muita gente que hoje congrega dentro de uma igreja, se eles são salvos ou não. Devido à palavra de Deus entender que a vida é uma dádiva de Deus, e eu me refiro aqui à espiritual, a da salvação, que só pode ser concebida em Cristo, e quem concebe vida em Jesus por intermédio de uma experiência com a fé, de união com Cristo, ele é obrigado a ser amamentado, formado com os elementos básicos dessa salvação. O cara tem que entender o que é Jesus, o que Jesus quer dele, para que quando ele desenvolva algum aspecto, alguma cara, algum rosto, alguma obra, tenha uma aproximação do que Jesus é. Então ia doer muito na tua carne você saber que você tem um filho cujo a pele dele, o olho dele, os cabelos dele não levam a tua característica. A hereditariedade no papel da igreja é tudo, irmãos. Eu estou falando disso aqui. Nós temos uma igreja hoje em cada esquina dessa sociedade, pelo amor de Deus. Mas cada uma delas tratando Jesus à sua moda. Nós temos hoje uma pluralidade sendo anunciada e pregada no meio cristão, e isso não quer dizer nada para você. Aonde deveria se ter uma unidade, há uma pluralidade. Quer dizer o seguinte, nós temos diversos segmentos formados dentro de um único cristianismo. E qual é a explicação dessa desgraça? O fato do Pai não ser Jesus, o Pai espiritual, o formador, o gestor, o administrador, o criador, entenda como você quiser. Não foi ele que pariu. Se você tivesse parido essa criança espiritual aí, filho, ia ter a cara dele. Ia fazer o que ele quer. Mas eles não fazem. E querem dizer o seguinte, que isso é normal. Na genética não é, mas espiritualmente quer dizer que é. No via dos fatos, da questão natural, você
é consciente e racional. Mas quando chega na questão espiritual, na formação espiritual da igreja, você quer dar uma de relativista, cara? Quer dar uma de político? Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, eu não vejo a expressão de Jesus. Então é a hora de você admitir isso. E parar de ficar falando que você tem Deus, que você tem Jesus, que você está no caminho e não está porcaria nenhuma. Porque a hereditariedade naquilo que nós fazemos aqui é tudo. Tá? Aprenda. E não brinque com as coisas da fé. Porque filho para Deus concebido em Cristo, por intermédio dessa experiência de fé, de união com Jesus, tem a cara dele e o rosto dele, tudo o que a gente faz. Texto de João 15, 17 ao 21. Eu já vou chegar onde eu quero, tá? Você vai ler esse texto, é 17 ao 21, para você aprender também. Por isso que nós não somos aceitos ali, agora, na discussão ecumênica. Porque é óbvio que nós não vamos poder participar dessa relação política religiosa. Porque eles querem partir dos princípios que a vida que Deus promete, entendeu? Ela está sendo dispensada de maneira cósmica. É porque é isso, porque é aquilo, porque é acolá, eu vou dar, eu vou oferecer. A Bíblia não trata essa visão ecumênica não, filho. A palavra de Deus é a favor, que a vida só é concebida, ou então comprovada, por intermédio das promessas de Deus, quando é feita em Cristo e tem a cara dele. Mas lê o texto aí, bem alto, lê o texto aí. João 15, 17 ao 21, vai, cenáculo. Amém? Amém, tá bom. Tá bom. É uma das pregações que mais chama a minha atenção, quando o Senhor ele vai gerar um processo de intercessão. Ele está intercedendo pelos seus discípulos. Por favor, siga o modelo, pelo amor de Deus. Siga o modelo. O que Jesus está preocupado aí? Com as influências. Com as influências. A preocupação dele é que ele ia ter que deixar os seus discípulos no mundo, e ele ora para o Pai de que todos eles fossem separados, purificados, guardados pela palavra. Está claro para você aí? Ele começa a orar, e os discípulos aí representam a igreja no seu todo, de que eles fossem guardados, purificados, separados pelo poder da verdade da palavra que ele anunciou e que ele pregou. O que Jesus determina aí? Que quando a vida é concebida, a vida dele é concebida em nós, e temos a formação dele, quer dizer que a nossa educação está sendo feita com base nos ensinos elementares dessa fé. Som. Eu que desliguei, desculpa. Eu já ia bater no negão lá. Né? Coitado do Misael, judiação. Como eu dizia para você, quando nós ouvimos Jesus dizer isso, e você traz toda a base contextualizada, você chega na seguinte conclusão, que quando a igreja, quando a pessoa, ela é concebida em Cristo, através de uma experiência, de um novo nascer, de uma nova vida, de uma transformação plena, que a sua formação,
está feita nos ensinos, nos elementos básicos da fé. As influências, o ambiente em que ela convive não compromete. Se nós temos a cabeça feita por Jesus, se a nossa origem é Cristo, se a nossa raiz é Ele, se somos feitos dEle, imagem dEle, criação dEle, não compromete o ambiente pelo qual eu convivo, não compromete as influências malignas que pairam sobre essa terra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. De impedir de guardar com que a sua igreja se corrompa, de que ela seja comprometida. Então a educação cristã é tudo na vida da igreja, está entendendo? Somos todos crianças espirituais. Nascemos, nos desenvolvemos em Cristo, por intermédio de uma experiência com a fé nele, que proporciona cabeça, consciência, intelectualidade, coração, espiritualidade, sentimentos, desejos, propósitos, que não vão ser corrompidos, comprometidos, porque vivemos numa Sodoma e Gomorra. O que Jesus está determinando aí é que o que Ele nos deu, se nós obedecemos, o fator do mundo existir não vai ser problema para ninguém aqui. Mas tem gente que não acredita nisso, que acha que o diabo está vencendo a igreja agora, que a corrupção entrou dentro dela agora, porque o pecado é demais. Diz a Bíblia que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor está quebrando a ordem aí, meu Senhor. O pecado está entrando na igreja, não é porque ele está vencendo o Evangelho, é porque, infelizmente, a igreja não tem uma hereditariedade consistente, cristã, verdadeira, profunda com Deus. O pai dela não é Jesus, porque se o pai espiritual dela for Cristo, amigo, ela pode viver no século 21 bem. O que está acontecendo com a igreja aí agora é porque ela não tem origem cristã. Ela foi feita de um barro comprometido. Ela foi feita debaixo de uma iluminação, de um ensino totalmente deteriorado, totalmente filosófico, carnal, moderno, liberalista. O pecado não pode vencer isso aqui, tá? O pecado não tem poder para vencer isso que eu estou te pregando aqui agora. A igreja é a imagem daquele que a criou. E se ela é de Cristo, quem congrega dentro dela tem por dever comprovar essa paternidade espiritual que eu estou pregando aqui, que está toda fundamentada no Evangelho que Jesus pregou. Então, para ele, o que mais importa é o que você é, não o que os outros são. É o que você é, não o que o mundo é. Porque você pode ser luz das trevas, sal na terra, se você comprovar que Jesus é teu Senhor de verdade. Mas pastor, o pecado está forte demais. Está. Mas não vai ser nunca anunciado no Evangelho que o fator da corrupção da igreja hoje seja isso. Ela caiu, ela se corrompeu, porque o pai dela espiritual não é Jesus. E talvez seja o teu caso, a tua situação. Todos somos uma criança espiritual. Porque estamos aqui, diferente do mundo lá fora, admitindo que nós recebemos Jesus. Grande parte, 99% do público hoje aqui. Mas não estamos conseguindo comprovar que esse pai espiritual é Jesus por intermédio daquilo que nós estamos vivendo. Então a melhor coisa para você hoje que não conseguiu dar um bom testemunho de cristão naquilo que você vem investindo na tua vida ao longo desses tempos dentro de uma igreja, é você admitir que você falhou na tua missão. Ao invés de ficar falando aí que as tentações estão
muito fortes. Que as oportunidades são muito grandes. Sempre foi. O mundo sempre foi o que é. Nunca mudou. Não faça essa besteira de querer justificar a tua queda, a tua desgraça, a tua decepção com o cristianismo que você emprega. Pelo amor de Deus, não cometa essa besteira. Talvez você veio hoje aqui para um compromisso maior, mais consciente. Comprove tua origem. Vá em busca de quem é teu pai espiritual, amigão. Eu conheço muita gente aí que não teve condições de ter um batismo leal, de conseguir ter uma conversão procedente, porque a igreja que acolheu ele é toda debaixo, é feita debaixo de um monte de distorção. O cara já entrou dentro da igreja aprendendo tudo errado. Está sendo orientado, para vocês terem noção. Que outro dia eu recebi 2 mulheres aqui da Igreja Universal dizendo que elas foram obrigadas pelo pastor a pagarem dinheiro pela conversão do marido. Toda igreja está baseando a sua pregação em cima de sacrifício desse tipo. Que nós estamos voltando à era medieval. A nível de burrice e ignorância dentro da igreja. Que Jesus não é mais válido. O que é válido agora é o que as pessoas ofertam. Já não é mais Cristo, é o que ela faz. Então, a nível de natureza, sinceramente, meu amado irmão, Deus não vai defender filho que não é dele. Jesus não vai defender obra que ele não é criador. Por isso a decepção não é com Deus, é com você mesmo. De não querer ir a fundo exatamente no que? Da onde você saiu, o que você aprendeu, questionar isso. Não é terrorismo. Questionar do que você é feito. É você procurar uma forma de querer consertar, melhorar. A começar pela religião. Se a sociedade fizesse isso, havia mais perspectiva de salvação para quem está lá fora da igreja agora. Questionamento não é ruim para ninguém. O que é ruim é o povão fugir da verdade, fugir da realidade. Se a sociedade parasse hoje e fizesse o questionamento de quase 2000 anos de cristianismo sendo pregado nesta terra, e sentissem falta do que eu estou pregando aqui, consistência, haveria uma esperança desse mundo mudar. Se ele chegasse numa conclusão que o cristianismo, que o catolicismo viveu e imperializou, não tem a cara de Jesus, Roma fechava e esse mundo mudava. Mas porque eles ficam emperrados nessa tradição, nessa cultura idiota, de acreditar que cada um pode fazer o Jesus que quer, o Jesus que dá na telha. Nós temos uma sociedade enganada lá fora, lá, descendo degraus. Um trem totalmente destrambelhado. Uma sociedade totalmente descontrolada. Também frustrada, questionando Deus. Mas tem um texto que eu quero colocar para você aqui, texto de Marcos 10, 13 e 15, pode escolher. Marcos 10, 13 ao versículo 15. Marcos 9, 33 ao 37. Pode abrir Marcos 10, tá? Mateus 18, do verso 1 ao verso 5. Lucas 9, 46 ao 48, enfim. Mas Marcos 10, 13 ao versículo 15, eu vou ler com a igreja para a igreja entender o que eu vou falar aqui. Pode ler, cenáculo. Amém. Vai ler tudo de novo, você lê para todo mundo ouvir, não é para você ouvir. Lê bem alto aí. Tem gente que parece que tem medo de ler a Bíblia, que dá de se converter. Lê bem alto aí, bem alto, vai.
Amém? Um dos textos que pode derrubar, tem total autoridade para derrubar o batismo infantil, tá? Para todos aqueles que acreditam que o batismo infantil é aceito pela fé cristã, é um equívoco. O batismo que a Igreja Católica mantém sobre as crianças. Por quê? Porque nós não podemos considerar pecador aquilo que Jesus considerou sendo o modelo do reino de Deus. Amém, cenáculo? Amém? Então, batizar criança é um ato inconsequente, segundo a palavra de Deus. O que você tem que fazer pelo teu filho, eu já vou falar já já. Mas e jogar teu filho lá, jogar na cabeça dele uma água e acreditar que aquela água vai decidir o futuro dele, você é um tanto idiota, você não acha? E me desculpe o palavreado aqui, mas eu já me chamei de idiota muitas vezes. Acreditar que a água vai cair na cabeça da criança e ela vai ser uma pessoa de Deus, um fruto divino, devido àquela água da Sabesp ter caído sobre a cabeça dela, é um tanto equivocado, você não acha? Como também achar que você vai beber a água que o cara orou, e a água vai entrar dentro de você e vai levar todas as impurezas. As impurezas, para mim, sai por aquele lado que você já sabe. Mas tem gente que gosta de insistir no processo da mística. Não, pastor, a água. Que água, filho? Jesus cumpriu a lei para tornar a água no Evangelho uma experiência com o Espírito Santo, com a fé. Porque a matéria, ela é uma simbologia, e só. Mas eu estava dizendo a você aqui, a criança é colocada aí pelo nosso Senhor Jesus como sendo o estado modelo do reino dele. Tanto de maneira espiritual como humana. A atitude absoluta que sai delas, que sempre será representada dentro de uma simplicidade, de uma pureza, de uma confiança, de uma dependência total com Deus, se forem trabalhadas. Jesus está deixando claro para mim que a melhor pedagogia feita na história humana sai da fé, vem de Jesus. Mas daí pergunta assim, mas pastor, mas por quê? Porque ele certifica que todas elas, por instinto, se simpatizam com ele sem conhecê-lo. Mas tem uma coisa interessante nisso que o meu Senhor falou aí. Deixa que as crianças venham a mim. E os discípulos não estavam deixando. Sabe por quê? Tem um fundo histórico nisso aí. Porque as crianças na comunidade judaica, naquela época, elas tinham um valor menor do que as mulheres. E olha que a mulher lá é um lixo. Mas segundo a cultura judaica, a criança é a última coisa que eles iam pensar depois de concebida. Porque enquanto eles não tinham filho, eles se desesperaram. Preciso ter um filho, eu preciso parir. Eu preciso populacionar a terra, não é isso? Né? Eu tenho que ter tendas e tendas e tendas. É o conceito abraâmico. Mas depois que era concebida, segundo o valor histórico da comunidade judaica, a criança era a última coisa que eles pensavam a nível de patrimônio. Tanto que elas não conseguiam ir até o Senhor. E os discípulos a impediam porque eles também tinham esse conceito de que elas atrapalhavam. Então o Senhor pede para que eles deixem elas virem até Ele e torna as crianças um modelo do reino de Deus entre os homens. Porque se elas forem trabalhadas na idade que elas têm, elas vão poder produzir muito mais para Cristo do que nós na idade que temos aqui. Isso quer dizer que o maior no reino de Deus é o menor aqui entre nós. Mas tem gente que não quer entender isso. Mas enfim. Eu olhando esse texto, analisando, eu falei, Senhor, esse texto está comprometido. Mas não comprometido na essência, comprometido na matéria. A matéria criança, que eu analiso hoje, e não consigo encontrar mais esse estado pleno que o meu Senhor está pregando aqui. E o alto índice de desenvolvimento precoce para a iniquidade entre as crianças está tão grande que nós estamos tendo dificuldade aqui, nessa igreja, de definir
Quais são as crianças que estão podendo reproduzir ou produzir? Simplicidade, pureza. Eu não vou falar nem confiança e dependência, que eu acho que isso é um fator que não foi tirado ainda não. Mas pureza e simplicidade é uma coisa que nós não estamos vendo mais nas crianças, principalmente dentro da igreja. Pureza é uma coisa que não existe mais entre as crianças. É óbvio que as crianças que eu estou me referindo aqui não são aquelas que ainda não falam, não andam, porque essa aí é óbvio, né? O que eu estou querendo dizer exatamente são aquelas que já criaram um tipo de independência. Um tipo, não tudo. Ao ponto de eu me preocupar exatamente aqui, qual é a idade mais apropriada para se batizar um adolescente? Sendo que eu estou vivendo numa sociedade onde existem crianças que aos 7, 8 anos de idade estão matando, estão assassinando. Eu, como pastor e como cristão, estou convivendo numa sociedade onde está se discutindo o que? A diminuição da idade penal. Que se você perguntar para mim, pastor, o senhor é a favor? Eu não posso nem falar que sim, nem que não. Por quê? Porque tem uma coisa importantíssima na vida das crianças e dos adolescentes que não está sendo avaliada. É que da onde elas saíram. É um mal que se prolifera e que nós temos que entender por que ele não para. Porque há uma hereditariedade nisso que nós estamos falando aqui. Então, quando meu Senhor chegou e falou, olha, a criança, por ela ser pura, simples porque não é ambiciosa, não requer ambição, por ela ser confiante, dada as coisas de Deus, se trabalhada, ter um laço afetivo profundo com Jesus sem conhecê-lo, esboçar dependência se for trabalhada. E eu não conseguindo encontrar algum desses fatores, eu vejo que é o fim. Porque se o reino de Deus é comparado a elas, e elas estão comprometidas, diríamos assim, qual vai ser o modelo que Jesus vai usar se ele vier no século 21 agora, fazer uma pregação repetida aí? E eu lhe pergunto, se esse estado de modelo foi comprometido, eu falo tão espiritualmente como humanamente falando, quem são os culpados aqui? São elas? Vídeos que eu já me deparei com crianças de 4, 5 anos fumando maconha. Crianças que fizeram uso do sexo numa idade que nem sabe o significado dessa palavra. O que está acontecendo com elas a nível de moralidade, de perversidade, é uma coisa normal para você? O fato delas não estarem sendo respeitadas é um fator comum para você? Para mim é o fim. O fim não é a sodomia, não é o último grau da iniquidade na terra. Para mim, foi no Gênesis. Mas no Apocalipse, para mim, pastor Daniel, o último degrau da corrupção é eu não conseguir enxergar mais uma criança vivendo atitudes de criança. E eu me pergunto, até onde o Senhor vai permitir que isso chegue, se desenvolva da maneira como está? Então eu levo muito em consideração, hoje aqui, que há uma responsabilidade de educação cristã para ser praticada aqui entre nós, que ela não está sendo feita. Que o povo está querendo transformação familiar, bênção familiar, como se joga na loteria. E tem muita gente se esquecendo aí. Muita gente se esquecendo aí. De que a fé é um fator fundamental, importantíssimo nas promessas que Deus sustenta. Nós precisamos estar sujeita a elas.
para que nós precisamos ver alguma coisa mudar aqui entre nós. Nós precisamos fazer algo que ela nos pede. E eu falei para você, o caminho que eu vou usar para te falar hoje aqui sobre a desgraça familiar, sobre a desgraça dos teus filhos, é o fator de eles terem uma hereditariedade. Uma das coisas que Jesus mais defende na palavra, a vida é uma concepção de Deus, ou seja, filho é dádiva de Deus, ninguém tem filho para si. Todos têm porque Deus concebeu, pelo amor de Deus. Que quando você pega filho, você não está pegando o que é teu. Ele concebeu. Por isso você não tem direito nem de dizer, eu vou abortar, porque não é teu. Não é um fato fundamentalista, religioso, extremo. É uma questão de bom senso. A união sexuada, que é o que o povo faz na cama. Se você chegar na profundidade daquilo que está sendo feito lá, tudo que um homem e uma mulher faz é fácil de fazer. Mas aquilo que gerou dentro da mulher, os órgãos que vão reproduzir, o fator científico daquela formação, tudo aquilo ali, nem eu nem você participamos. E a ideia que eu te dou isso, um exemplo que eu te dou, aliás, disso daí, é o fato da mudança do sexo. Se o homem tivesse poder sobre a vida, ele faria isso e outras coisas que ele também tem vontade de fazer. Mas ele não torna uma mulher homem e homem mulher, por quê? Se a ciência é tão poderosa assim? Porque ela não tem poder sobre a vida. Por mais que ele saiba explicar, o tiozinho do cabelo branco, ele saiba explicar a física, a matemática e a mistura das moléculas, enfim, meu amigo, ele não sabe nem quem pariu ele, nem qual vai ser o fim dele. Aquele ordinário, de zoinho torto. Filho é uma dádiva de Deus. A sua concepção é divina. Foi concebida porque Deus te deu. Você tem algo em mãos que você tem que cuidar como Deus quer. Senão os estragos vão ser grandes. Formação de filho. Se filho foi uma dádiva de Deus, a formação dele também obrigatoriamente tem que ser como Deus quer. Se não é meu, eu pergunto para o Pai Celestial, como é que o Senhor quer que eu eduque meu filho? E ele já tem os elementos mais importantes para que você fale, para que você diga, na formação da tua criança, seja humana, seja espiritual. Ela vai ter que ter a cara de Jesus, mais do que a tua cara. Porque a obrigação aqui da minha pregação é o dever educacional de todo crente com a palavra de Deus, a semeadura desse evangelho que está sendo esquecida pela psicologia material e precisa ser resgatada. Porque o povão está jogando filho aqui no púlpito para falar que está drogado, que está viciado, que está perdido, que está não sei o que, não sei o que lá, como se Deus tivesse escrito que ele seria isso. Nunca, jamais. Deus determinou que uma parte da sociedade acabaria assim. Tanto que há muitas pessoas aqui na minha igreja hoje aqui, aprendendo comigo fé, porque eu creio no poder que há nesta palavra, para resgatar o que está destruído, resgatar o que está comprometido. E o nosso desafio aqui é esse, não é levantar a mão para o céu e orar só não. É fazer com que essa palavra seja
a formação, a educação, o estrato da onde você pisa. Porque muitos aqui hoje vão reconhecer diante do Senhor Jesus que a tua casa faliu e os teus filhos estão como estão, porque você assumiu. Você assumiu a concepção e a formação deles. E porque foi um ato desonroso com o Senhor, muitos aqui estão passando por problema por causa disso. Porque a vida toda eu passei dizendo que esse filho é meu e não é. E a vida toda eu botei um monte de coisa na cabeça ali, dele, do restante da minha família, que não tem base do Evangelho. E você está aqui para reverter isso agora. Não é de dar uma de orgulhoso, de dar uma de, ai, eu sou o melhor pai, a melhor mãe, etc. Não, pelo amor de Deus, não cai nessa não. Se arrependa, se esvazia. É hora de aprender, é hora de mudar. E planta a sementinha lá. E coloca ali a verdade de Cristo no teu lar, além de colocar no teu coração. Por quê? Porque Jesus já determinou que na criança espiritual serve também para a criança humana. Porque tanto uma como a outra, se foram jogados nesse mundo aí, mas estiverem concebidos nele e educados por ele, ninguém vai perverter. Você lê o Provérbios comigo, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando for mais velho, não irá se desviar dele. Ensina o teu filho no caminho da fé. Porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar. Por quê? Porque a palavra de Deus já está tratando de uma pedagogia aí que o mundo não sabe. Então, o melhor pai, a melhor mãe que a palavra de Deus defende é aquela que deixa um patrimônio para o filho espiritual. Eles podem ter todo alcance material possível como pessoas humanas. Podem ter todo o amor e carinho de pai e de mãe que muitos também deram. Mas se não tiver o essencial, que é Jesus, se eles não estiverem formados em Cristo, concebidos através de uma experiência tão maravilhosa quanto essa que você está querendo buscar aqui, tudo aquilo que você deu da tua parte, você vai chegar numa conclusão como eu já cheguei com os meus. É insuficiente. É insuficiente. Você ama, você dá o bem, você dá tudo que você tem condições para dar para eles, você tenta dar a melhor vida, você tenta dar a melhor condição para eles e parece que tudo aquilo que você está fazendo não tem sentido para eles. É normal para eles. Porque Jesus defende que a estrutura de uma família, de uma casa, é Ele. Se o mundo está pecando, nós não podemos pecar. Porque muitos subestimam hoje o poder do Evangelho dentro da igreja. Eles dizem que isso não é coisa para a criança aprender, que isso não é coisa para a criança ser ensinada, que não é hora, que não é tempo, e eles estão tendo mais tempo para aprender o que não presta. Mais cabeça para entender a linguagem satânica do que aquilo que é essencial, básico e fundamental para eles também. Mas eu quero ser uma família e um pai como os outros, pastor. Então você vai quebrar a cara. E você vai ter problemas. A coisa chega a ser tão séria, lá em 1 Coríntios 7,14, você vai ler aí. Chega a ser tão séria que Paulo diz o seguinte, olha, você pode ter 75% da tua casa feita de incrédulos. Mas se tiver um ali, crente, posicionado em semear, testemunhar, representar as palavras desse Jesus. Lê o texto aí, olha o que ele fala. Pode ler.
É o que eu tenho pregado. Pastor, eu quero uma obra lá na minha casa com os meus filhos. Então, o que você tem sido por lá? Porque se tiver uma pessoa ali dentro que comprove que é nascida de Jesus, concebida dele, formada por ele, você pode ter certeza, toda a tua casa vai ser santificada por intermédio da tua experiência com Jesus. Não adianta, é uma consequência. O pecado não faz hereditariedade, Jesus também. Mas não é com as orações, com as mãozinhas levantadas para o céu, não. É baseado naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Porque é muito fácil você chegar aqui e dizer, olha pastor, olha aí, pega o problema e faz um milagre aí. A igreja não faz esse tipo de milagre. Pastor não tem essa autoridade para ficar profetizando milagre na vida das pessoas, se elas não estão querendo trabalhar e semear fé. Porque aí é que entra a questão. Está sendo posto em dúvida a dignidade e a fidelidade de Deus, das suas promessas em relação a você, não é? Com base no quê? De que ele prometeu e não me deu, pastor. Mas eu te desafio, vai procurar se analisar e rever a tua formação. Quais são as tuas raízes, de quem você foi feito, do que você foi feito, se você é um crente mesmo, se você é um cristão mesmo, porque eu estou pregando essa palavra aqui em cima desse púlpito com 3 filhos e uma mulher, uma esposa única na minha vida. Mas nunca subi aqui em cima desse púlpito para ficar defendendo tese de que todo mundo tem que ter família dentro da igreja, de que família é um troféu de honra para o cristão, uma obrigação e um dever de todos, de que casamento tem que existir na vida de todos, de que todos têm que estar casados, enfim. Isso é cultura, não é evangelho. Você pode ser salvo sem família, você pode ser feliz sem ter sexo, você pode ser realizado e feliz sem ter um casamento. Isso é cultura. O que o povo fala lá é cultura. Evangelho não é isso não. Que a felicidade do indivíduo depende de que a família dele esteja dentro da igreja, e de que ele tem uma esposa, ela tem um marido, de que todos possam fazer sexo, enfim. Você faz porque você não quer pecar, e faz no casamento, não é assim? Mas você pode ser feliz, filho, sem tudo isso, se você determinar que Jesus te satisfaz. Eu nunca subi aqui em cima desse púlpito para dizer o seguinte, meu casamento é perfeito, minha casa é linda, meus filhos são santos, porque não é. Eu estou partindo para quase 20 anos de casado e eu e minha mulher ainda temos divergências. De vez em quando ela me pega e diz assim, nós ainda temos coisas para conversar, eu ouço isso há anos. E a gente conversa e não consegue chegar no ponto Q. Mas daí o equilíbrio dessa coisa toda, o que é? É eu olhar para ela, olhar para mim e dizer o seguinte, ó, vamos orar que é melhor a gente orar do que ficar continuando essa conversa aqui. Mas ela há de admitir, como eu também, que nós não existiríamos hoje como existimos aqui, se o Senhor não tivesse participado de toda a formação minha familiar. A começar pelo tipo de educação que ela teve e a educação que eu tive. Que estraga demais a família. É ficar ouvindo o que os outros falam. Então, qual é a aposta do Evangelho? De que tenha um crente aí que arrisque falar das coisas de Jesus, ao invés de fazer o que eles fazem. Porque a palavra de Jesus, pregada na fé, ela é mais poderosa do que o amor de um pai e de uma mãe com o seu filho. Então a Bíblia entende que a hereditariedade, ela determina o limite máximo da capacidade infantil como obra final.
Essa criança que está nascendo aqui agora, ela vai ter um tempo específico de 3 anos, que a psicologia fala aí, para ela poder formar o seu caráter. E é necessário que se invista. O quê? Educação nela. E é onde entra o papel da igreja. Dizer, ô pai, mãe, sai fora aí que Jesus vai entrar. Sai fora aí que Jesus vai entrar. Porque esse filho foi concebido para ser uma dádiva de Deus na tua vida. E você vai criar esse filho para ter o rosto de Jesus, não para ter a tua cara. Porque se a psicologia diz que a formação do caráter de uma criança não se altera depois da sua concepção, não se altera. A formação que ela vai ter até os 3 anos de idade vai definir o futuro dela. Nós vamos usar isso aí para Jesus, então. Dá licença, Satanás. Porque essa casa aqui agora vai ser toda ela alicerçada no que Jesus quer. E não foi esse teu posicionamento. É uma coisa assustadora de arrepiar. O cronograma do sistema educativo que nós estamos nesse momento aqui presenciando nas escolas. Foi me dado em mãos um documento da franco-maçonaria que estava desde lá de 1890, circulando da Alemanha para todos os outros países, do que esses homens que querem governar o mundo instruíram fazer com as nossas crianças. Você está vendo este mundo agora sim, mas você precisa admitir que o pai espiritual dessa formação atual, dos jovens atuais, todo ele é feito debaixo de uma descrição perversa, satânica e imoral. Havia um cronograma de que todos os jovens, eles fossem licenciados a se tornarem animais embriagados, a se tornarem pessoas perversas e imorais, pelo liberalismo que entrou nesse mundo, e vocês sabem desde quando. Essa sodomia, essa pedagogia gay, essa coisa toda que todo mundo, vamos respeitar, todo mundo tem direito ao seu sexo, à sua escolha sexual. A origem política dessa educação que vocês estão vendo, para que todo mundo conceba como gênero o homossexual, ela é uma tática militar, criada pelos Estados Unidos, como foi criada também o feminismo, a mulher independente, para o controle da natalidade, porque gay não gera filho e mulher que trabalha também não. E todo mundo pensando que tudo está sendo discutido, é um direito humano, é um direito do gay, é um direito de quem está sendo perseguido, é um direito... Vai papagaio. Papagaio. Vamos deixar. Eles confiscaram a educação das nossas crianças, quebraram a tradição familiar, quebraram o corpo matrimonial, porque é mais divorciado do que gente casada. Quebraram a paternidade, porque filho não quer ser igual mais o pai. Antigamente, quando não tinha televisão, o filho sonhava ser igual ao pai. Agora não existe mais isso. Estão derrubando tudo, destruindo tudo por causa de uma liberdade. E a sociedade achando que é o melhor tempo que nós estamos vivendo. E sinceramente, quando eu vejo esses jovens aí fora, todos eles dominados, e eu sei o que é um pai e uma mãe que tem um drogado dentro de casa, eles ficam desesperados. Quando eu vejo a juventude do jeito que está, eu me pergunto assim, Senhor, até onde vai parar? Até onde isso vai chegar? Daí eu caio nessa verdade, de que todo esse processo de derrubada de dignidade que nós estamos vivendo aqui, tudo isso é um fator de transmissão de valores.
nós não chegaremos onde nós estamos chegando, do acaso. Tudo isso é uma colheita de uma semeadura errada. E a hereditariedade pode ser quebrada por você hoje aqui. Se você admitir tua culpa e a tua parcela, amado. Começar a fazer as coisas mais certas. Investe na fé. Investe no evangelho. A coisa está tão feia que eu fico me perguntando, vai ter missionário nessa geração que nós estamos formando aqui? Vai ter pregador nessa geração que nós estamos formando aqui? Não! Eles não querem ser. Mas por que não querem? Porque eles não têm com quem se identificar. A minha formação teológica não veio de pai e de mãe. Mas eu não posso deixar de admitir que em certa parte eles também me influenciaram. Que em certa parte também há uma hereditariedade naquilo que eu sou hoje. Porque eu fui o cara privilegiado de chegar em casa, ver meu pai e a minha mãe se abraçando e casados. Por mais que não sejam bons pastores que são hoje, eu tenho que admitir que isso é importante nessa obra que está sendo feita aqui. E não é com oraçãozinha para o céu que a gente faz isso, não. É com luta, é com renúncia, é com investimento, é com briga no inferno, porque o diabo não está respeitando mais nada que é sagrado e santo. Então você achava que você ia ter ótimos filhos, casado de novo. Você achava que você ia ter filhos maravilhosos. Com essa ideia liberalista que você tem. O salário do pecado é a morte. E o dom da vida está em Cristo. Escolhe. Pastor, há uma esperança para mim, todas. E estamos aqui para brigar. Para arrancar a alma do diabo. Vidas do inferno. Porque o evangelho não perde para ninguém. Mas a igreja precisa retomar a sua educação, a sua formação, a sua raiz. Ela precisa retomar a arma que Jesus confiou para ela, que é a palavra. Eu não tiro o demônio de criança, irmãos. Eu tiro o demônio de pai e de mãe. Acho que era a melhor coisa que o Macedo podia falar. Vamos fazer um descarrego aqui? Chama pai e mãe aqui para frente aqui. Eu não tiro o demônio de ninguém, pastor, estou brincando. Mas pastor, tira eu. Tira o capeta do meu filho aí. Eu sei que esse filho aí já tem uns 20, 30 anos, eu sei. Já tem idade para ir para o inferno e tudo. Mas as coisas não são assim. É coisa do capeta, é coisa do demônio. Tem uma influência, mas não é o fator. O fator é da onde ele saiu. Então a única esperança que eu vejo é de um dia esse filho e essa filha de pais não cristãos entram aqui na igreja para mudar essa história e quebrar essa hereditariedade e fazer uma obra de vez. E essa desgraça não passar para outro. Havendo uma quebra, uma redenção. É o que a gente ora, é o que a gente pede aqui. Que alguém se converta nessa casa, que alguém abra os seus olhos para Jesus. Porque nós sabemos que nós por conta própria não vamos dar conta. Por condição própria não iremos dar conta. Que a situação está séria demais. Mas, Josi, Jesus nos chama para uma admissão. E qual admissão? De que todos aqui, eu digo todos para quem tiver que servir, tá? Falhamos, erramos, não demos conta de conceber família, de conceber vida, no verdadeiro autor da vida. Deus não escreveu essa história horrorosa. Você a fez. Então rasgue-a.
E comece de novo, mas da forma certa. Porque se o mundo está pregando aí independência fosse uma coisa boa, esse mundo estaria melhor, mas não está. E a coisa está tão suja, tão safada, tão medíocre, que até com a ala dos drogados eles conseguem fazer política correta. Conseguem dar nome. Como é o nome que eles deram lá? Cracolândia. Eu entendi a Disneylândia. Mas agora é Cracolândia. Até com o mal, com a desgraça que eles geraram, que a televisão, que as novelas, que o sistema realizou. Porque essa massa de inconsequente aí é fruto da educação que o Estado representou. Eles conseguem fazer política, discurso social. Rapaz, se os meus filhos dependerem do Estado, se meus filhos dependerem da educação da escola, se os meus filhos dependerem da educação que os políticos representam, eu estou perdido, porque minha filha vai querer me matar, meu filho vai querer me assassinar, vai querer destruir a minha casa, botar uma bomba na minha boca, entendeu? Todo mundo sabe do que eu estou querendo dizer aqui. Pai, eu quero ser gay, o outro, eu quero fumar maconha. Pai, você sabe do que eu estou falando aqui? Então o que a gente faz? A gente emprega aquilo que Jesus determinou. Provérbios 23, 13, abre aí, irmão. Sabe, pastor, está muito difícil, pastor. Ah, o evangelho está perdendo, né? Aquilo que Jesus pregou para ser experiência de fé na igreja, você acha que não funciona lá na tua casa também, não? Provérbios 23, 13, pode ler bem alto aí, Senado. Amém. O que Provérbios está pregando aí não é agressão, não, tá? Ninguém fique aqui, amém, tendencioso a chegar na tua casa e espancar teu filho, tá? É um composto. Agressão não cura ninguém. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, que filho, como a igreja, a parte espiritual que é a igreja, como a parte humana, a educação ela tem uma preocupação, ela tem um zelo, ela tem presença. Eu quero saber o que o meu filho está ouvindo, eu quero saber o que o meu filho está escutando, eu quero saber o que ele está fazendo, aonde ele está, com quem ele está. Tem gerência. O que a Bíblia está dizendo aí é o seguinte, olha, teu filho tem idade para apanhar ainda, rapaz. Para tomar uns cascudos. Agora, qual que é a ideia aqui? Olha, pastor, eu encontrei uma filosofia para a nossa família continuar se encontrando aos domingos. Qual? Fiz um quartinho para o meu filho lá morar com a que ele se ajuntou. Um outro quartinho para caso também o outro também quiser se ajuntar. Ah, virou um hotel? Ah, virou um hotel. Mas sabe o que é, pastor? Que se eu for pegar pesado, se eu for fechar a porta, entendeu? Para ninguém fazer o que quer ali, ninguém vai gostar de mim. Rapaz, ninguém vai gostar de você só pelo fato de você dizer que você vai na igreja ensinar com a fé. Eu vou lá ouvir o pastor Daniel hoje. Vixe, já vira o diabo. Atrás daquele pastor louco. Porque a gente realmente compromete o sistema. Né? A modernidade, infelizmente, o que eu estou pregando aqui, já destruiu um monte de família aí. Né? A felicidade de um monte de gente aí. O que eu faço então, pastor? Fecha as portas para o pecado. Ô filhão, você vai querer ser o que na vida? Ah, eu vou querer ser tal. Ah, você vai querer ser isso que o mundo é? Então você aproveita, tenha um bom salário para comprar a tua casa, porque aqui você não vai morar. Ao invés de preservativo em cima da cabeça, anticoncepcional para menininha, o que você vai fazer? Vai botar a fé e o evangelho, daí que eles não vão querer morar. Tanto que os filhos dos crentes aqui já falaram já. Eu quero ter a minha casa. Quando o filho meu fala isso lá dentro de casa lá, eu meto-lhe uma bolacha. Você vai ter o quê, lindão? Solteiro, você vai ter o quê?
Eu falo para a Alessandra, pode botar a cruz aqui só morto. Que filho meu aqui vai sair de casa para montar uma casa solteira. Você está querendo liberdade, é? Deus te deu para mim te educar como Ele quer. E eu vou fazer isso até a morte. E ai de você, se amanhã você casar, for um safado, e tudo que você quer ser, ai de você, porque se eu te pegar, eu vou te arrebentar, em todos os sentidos. Então você pode esquecer do pai. Você pode, porque eu não gerei filho para ser isso. Deus não me deu você para você ser isso. A questão é, que o pastor é óbvio que eu estou me excedendo aqui, mas é uma reivindicação, é uma posição, é uma presença que muitos não querem mais. O que eles fazem? Bota na frente da televisão para ele não chorar, para ficar vendo um monte de coisa. No final do dia traz para o pastor orar que está com demônio. Se o teu filho for tudo que ele assimilou só num dia do que a televisão pregou, filho, pode preparar que ele vai botar fogo na cama. Meu filho, pastor, está tendo reações esquisitas. Então vamos arrancar o demônio do pai, porque o problema não é o filho. Eles não estão querendo perder tempo com a educação. Eles não estão querendo perder tempo para orar. Filho, vamos orar. Filha, vamos orar. Vamos conhecer a palavra. Vamos fazer uma reunião nessa casa aqui de oração. Eu sei que é difícil, mas espera lá. Então o conceito material está sendo o carro-chefe desse lar. Você entendeu o tamanho da desgraça? Não tem nenhum crente nesse lar aí, pelo amor de Deus, para reivindicar esses valores que estão sendo colocados aqui hoje como arma de reconstrução. Não, pastor. Estão trocando isso por vida próspera, presentes, bons salários, etc, etc, etc. Que também estão sendo arrancados por causa da tua cabeça errada. Daí a psicologia que ela é retardada porque não tem Cristo. Ela define que o caráter de uma criança formada aos 3 anos, ela define esse caráter, as emoções, a constituição de sentimentos, atitudes, interesses, até outros complexos. O caráter vai ser o gerente dessa criança em toda sua existência. Por mais que ela esteja num meio, num ambiente comprometido, perverso, que eu falo isso por experiência própria, que eu podia ter descido mais do que eu desci se os meus pais não tivessem pregado para mim. Eu lembro que quando eu andava na rua, já na minha adolescência e já para a juventude, eu estava tarado, dominado, perverso, estava tudo. Mas algumas coisas batiam aqui, me incomodavam, eu não conseguia ser feliz naquilo que eu estava fazendo. Eu tive esse privilégio para chegar aqui e poder contar para você. Que é o que você tem que fazer agora. Não, pastor, meu filho já está grande, pastor. Não importa. Você é pai. Constituído por Deus, pelo amor de Deus. Você é a hereditariedade disso. Você não se perguntou por que você está aqui hoje e os teus filhos não estão? Por que os chefes de família estão aqui hoje, então? Porque esse é o propósito do Senhor. Talvez eles não tenham condições como você tem de chegar a uma conclusão que o agente dessa construção ou reconstrução vai ser você. O cara que vai chegar hoje nesse púlpito está aqui dizendo que eu cheguei nesse ponto que cheguei porque não fiz o que era para fazer como Deus queria. Exigir benefícios, privilégios, debaixo de uma família comprometida, de um matrimônio cheio de mentiras, de um pai que sempre acreditou, de uma mãe que sempre acreditou que fazer o filho ser feliz é dar liberdade para ele.
Se tem algum filho me ouvindo hoje aqui nessa pregação, se tem alguém que o seu pai e a sua mãe não estão aqui, serve isso para você também. Você perguntou porque o teu pai e a tua mãe não têm um interesse cristão? Você se perguntou porque eles não querem nada com Jesus? E você está aqui hoje? Porque Deus está cansado de ver essa maldição correndo, pegando tudo que vem pela frente na tua família. Alguém tem que parar com isso. E a única forma das coisas mudarem para você não é se dotar de uma capacidade espiritual como muitos pensam aí, mas é assumir responsabilidade na educação cristã que Jesus está te pedindo hoje aqui. É ser esse crente que vai abrir a boca para falar, para dizer, como também para testemunhar, coisas que você não empregou, não depositou em muito tempo na tua vida. Talvez teu filho diga: mãe, cala a boca, não fala nada, mas você continua. Quem tem que ter a rédea é você. Eu não criei filho para ser filho do Estado, eu não criei filho para ser filho da Rede Globo, eu não gerei filho para político mandar, esses filhos de Satanás, que estão aí pervertendo a sociedade agora, querer dizer o que é mais certo para o meu filho. Que se dane a Dilma, que se dane a Lula, que vão para os quintos dos infernos, que é aonde eles têm que morar se não se converter. Eu não gerei filho para eles comandarem, para esses filhos do diabo, para não dizer o que eu estou com vontade de falar aqui, eu falo filho do diabo. Filho do Che Guevara, filho do cão. Vou confiscar o teu filho. Até um dia a Sara brincou comigo e falou assim: ô pai, agora o senhor sabe que eu tenho direito de lei. Falei: qual o direito de lei que você tem? Se o senhor me bater, o conselho tutelar vem aqui na sua casa. Falei: ah, é? Pera aí! Conselho tutelar, né? Então tá bom, né? Ela é meio 6 da tarde, né? A Sara é meio 6 da tarde, né? Então tá bom, morena. O negócio é o seguinte, ó. Eu vou te dar uma coça agora e vou deixar um vergãozinho aqui, você vai lá e mostra. Te dou um dia para você voltar. A hora que você não encontrar a comida da mamãe, a hora que você não encontrar a comida quentinha, roupa lavadinha, amor do pai e da mãe, o que você tem aqui em casa, você vai se deparar, sabe com o quê? Todo mundo usando o mesmo sabonete. A hora que você se der de frente, entendeu? Com o pai chamado Estado, você vai voltar na mesma hora, você vai pegar o busão e vai voltar lá para casa lá. Não tenho medo de perder filho para o Estado não, rapaz. Agora o Estado dizer para mim o que o meu filho tem que ser, ele ser o agente da educação da minha casa, para os quintos dos infernos. Prefiro meus filhos burros, sem título, sem diploma, do que pervertido. Ai, amor, vamos ser gay que é moda. Modo caramba, espada no diabo. Os caras pegam e botam um caderninho, entendeu? Para os teus filhos de 3, 4 anos, pedagogia de Satanás, para ficar ensinando eles, entendeu? A entenderem o corpo. Eu sei aonde vai parar isso aí. Eu sei aonde vai parar isso aí. Quem é do mundo sabe, quem já foi sabe o que eu estou falando aqui. O que rolava lá na escola, e nem tinha isso, hein? E o que rolava lá na escola, o que acontecia no banheiro do colégio lá. Imagina agora o que virou aquilo lá. Eu tenho 2 professores do Estado aqui que podem dizer para você o que é um colégio hoje. Mas daí eu entro na questão do meio ambiente. Sou Marina Silva agora. Vamos entrar na questão do ambiente. O que interessa é o teu filho, não o ambiente que ele convive. Para mim é o que prevalece. Meu Jesus entende de pedagogia cristã e também familiar. O que mais interessa é o pai, a mãe, a família, a igreja, o pastor que essa criança tem. Pode botar ele no inferno. Porque o cara pode ter até 3 anos, 4 anos de idade, não sabe falar nada. O meu aqui está aqui na minha frente, aqui agora, esse cabeção aí. Que aos 2, 3 anos de idade ele entrava com um púlpito de madeira que o vô dele fez para ele, na escola Betel.
E a professora falava para a Alessandra assim, mas não tem condição do teu filho entrar com esse negócio aqui na escola. Daí a Alessandra dizia para ela, mas os meninos trazem carrinho, ele traz um púlpito que ele quer ser pastor. Deu uma desviada aí. Mas o que eu tenho experimentado na minha casa? Que se há uma hereditariedade cristã ali, vai, mas volta. O evangelho não perde para ninguém. Você está perdendo porque você não botou fé. Aí é que está a questão. Você não quis amar a tua esposa com o amor de Cristo, amar o teu marido com o amor de Jesus. Você achou que você ia conseguir segurar na raça. E as coisas não são bem assim. Se essa casa foi edificada sobre a rocha, em Cristo ela vai ser sustentada. Mas se foi edificada sobre a intuição, então ela vai ser derrubada. Porque entre a fé e a intuição humana, meu Jesus pede fé. Se a tua mulher for incrédula, se o teu marido for incrédulo, não vai comprometer o produto. A ordem final, quem vai decidir? Vai ser o crente. Pode ter certeza disso. Por isso que eu não tenho medo de perder a minha igreja. Irmãos que amo, que eu ganhei para Jesus, pela misericórdia do Senhor, eu não tenho medo de perdê-los. Porque eu sei que não tem gerente mais forte e importante do que meu Senhor. Ele é um ótimo construtor de família, de igreja, de vida, de homem, de mulher. Ele é um ótimo construtor. Ele edifica para não cair. Igreja, não vamos dar os nossos filhos para o diabo. Não vamos dar a Satanás os nossos jovens. Não vamos nos render à perversidade que está batendo na porta da nossa vida, irmãos. Não se ganha as coisas com Deus com política, com covardia, com omissão, com falta de maturidade espiritual. Acorda, pastor, ora, vamos acabar com isso. Vamos orar todos nós. Vamos assumir essa frente. Eles não querem, mas eu quero. É isso que você tem que falar. Eles não querem, mas eu quero. Eu vou. E vai ser através desta iniciativa que eles também um dia vão estar. Eu vou ser o cara que vai plantar essa semente, que vai regar, que vai cuidar. Eles não querem, mas eu quero. Você já se perguntou, para encerrar aqui, como que uma igreja desse tipo poderia surgir num tempo tão difícil como esse? Todas as minhas formações como pastor eram comprometidas, porque venho de uma família comprometida na visão da fé. Saí de uma igreja comprometida. E se eu me tornei o que sou hoje, e não me prestigio aqui, mas se me tornei o que sou, eu devo a leitura bíblica, eu devo a esse manual que está aí, a palavra do meu Senhor, porque era para mim estar pregando um monte de besteira para você aqui, dizendo que você vai ganhar marido com sexo, vai ganhar esposa com dinheiro, mas não fui o que fiz. Já se perguntou? Porque o Cenáculo da Fé se mantém hoje pregando essa palavra, sendo que todas as tradições estão gerenciadas por princípios comprometidos? Todas essas denominações tradicionais estão comprometidas com licenciosidades e pactos com coisas erradas. Sabe por quê, amados? Porque a palavra transforma. A palavra, ela recupera. Uma vez eu escutei um testemunho de um prisioneiro que ele estava dentro de uma prisão, óbvio, né?
e que ele estava dentro daquela cadeia escura, comendo baratas, se alimentando de insetos. É um testemunho muito antigo, inclusive da Segunda Guerra Mundial. E diz que um rato visitou ele aquela noite, aquela madrugada, ele não estava dormindo, e aquele ratinho com um pedaço de papel na boca, e ele foi lá, arrancou, e quando ele abriu, desenrolou, desembaraçou aquele pedaço, era um texto da palavra de Deus. O que veio dar a esse homem uma obra missionária e veio se tornar um missionário. Deus, ele pode fazer maravilhas por intermédio da verdade que ele defende. Não abra mão do teu caráter cristão, do que Jesus tem pedido para você ser, para fazer gente feliz. Que importa que eles sejam felizes? Nós temos que fazer o que Jesus quer, porque é isso que vai decidir o nosso futuro. Não é o meio que vivemos, não são as pessoas que nos cercam, não são as situações, é do que nós somos formados. O que vai definir é quem é o nosso pai espiritual. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.